achei que era mais fácil. Não porque eu me sinto confortável. Eu conheço o Discord, que era um aplicativo usado para compartilhamento de áudio, é uma audioconferência, então assim, não tem vídeo. Ele foi muito usado para compartilhar jogos interativos, MOBAs e tal, mas está sendo muito usado também para ambiente de aula, né? Devido a essa questão do corona. Assim, é uma opção, eu posso demonstrar para você depois, entendeu? Passo o aplicativo para você, se você achar interessante. Você dá uma olhada, a gente pode pensar isso talvez para a próxima aula. Talvez Beleza, para pode agora amanhã, fazer né? isso seria complicado. Poderia ser para amanhã. Enfim. Porque eu acho que vão ter poucos alunos hoje mesmo, porque aqui no grupo eles deixaram claro que não iam usar o Zoom por medo mesmo. Eu usei por atrevimento. Mas vocês acham melhor a gente mudar, Vamos gente? lá. A gente muda. Mas assim, eu preciso parar no máximo 9 horas. Mas por eu continuaria aqui. Então, beleza, vamos por aqui. Senão a gente vai gastar mais tempo. Oi? Senão a gente vai gastar mais tempo. Porque já foi ruim, né? Já foi bem ruim. Inclusive, professora, assim, os alunos estão vendo meios de se mobilizar para passar, né, para a coordenação, né, para o corpo docente, essa insegurança, entendeu? E foram uma das sugestões, né, que o pessoal colocou lá no grupo. Enfim, eu acho que essa decisão não precisa ser uma decisão vertical, né, tomada pela coordenação, só acho que os alunos têm que ter uma voz ativa sobre essa questão, porque se a coordenação, o seu corpo de professores insistir em usar o Zoom e os alunos não querer usar a plataforma, por exemplo, na nossa turma tem 80, 90 pessoas e só entra metade no Zoom, e hoje provavelmente esse número vai ser bem menor ainda. Eu estou então, gravando assim, a aula para tentar colocar como recurso a aula gravada, entendeu? No portal. Entendi. Para ver se eu consigo fazer isso. Já ajudaria um pouco nesse aspecto, mas ainda assim a gente... Claro, não, gente, vamos ficar aqui hoje. Vamos ficar aqui hoje por conta da questão do tempo. Sim. E vocês conversem no grupo, decidam vocês qual é o aplicativo para a gente ter de feedback, assim, de segunda opção, que amanhã ainda vou tentar o YouTube, com calma, para não ficar gastando tempo de aula fazendo... Que aí eu fico nervosa aí que eu não consigo mesmo. Se eu não conseguir conectar pelo YouTube amanhã à tarde, ao vivo, eu vou fazer um teste, a gente já vai pro aplicativo. E aí eu vou pedir para alguém abrir e me convidar, tá? Pode ser? Pode ser. Assim, ele não é ele é um pouco diferente do Zoom, porque ele não abre uma sala que é usada para aquela finalidade naquele momento e depois fecha. Você tem um servidor onde você já tem salas lá e você convida as pessoas para entrarem e utilizarem, entendeu? Aí eu poderia convidar você, eu tenho um espaço lá. Beleza. Então, vamos começar a aula, gente, assim, que eu tô com medo de comer tempo da aula, essa discussão, e a gente, assim, uma coisa que eu acho que vocês podem decidir e me comunicar, entendeu? Sim. Concordam? Eu concordo, senão a gente gasta muito tempo reclamando e não consumindo períodos. Sim. Bom, gente, vocês conseguiram ver o filme e ler o texto? Então, eu consegui ver o filme, comecei a ler o texto, mas não consegui. Tive outras coisas para fazer em casa Conseguiu ler mas eu li o início. Oi? Não li o slide. Não. Tá. Eu li o início do texto, assim. Eu achei uma leitura pouco palatável, acho. Jura? Eu imaginei que você ia perguntar isso, né? Mas
você tem um repertório e um tempo de contato com esse tipo de material um pouco mais, né, mais amplo. Então, eu acho natural você achar essa leitura uma leitura mais palatável do que eu. E me Eu não chamou acho a ela uma atenção leitura também. exatamente fácil, mas eu acho ela uma leitura gostosa. Exatamente fácil, assim, de primeira. Mas assim, gente, só para vocês não ficarem perdidos, essa é uma fase que todo mundo passa, até conseguir fazer com que esse tipo de linguagem seja mais palatável. Sacou? Ela não nasce palatável, ela é construída no percurso. E eu percebi também que ele tem conceitos que ainda não estão, que ainda não, eu particularmente, né, não adquiri intimidade ainda. Sim, mas é Então, para ter, né? tem uma linguagem, tem uma forma que eu ainda preciso ter mais contato para ir amadurecendo. Como, por exemplo... Mesmo lendo obras como essa. Oi? Só o tempo mesmo lendo cada vez mais obras assim. Mas assim, o que ficou de dúvida? Fala para mim, Tarcísio. Não, eu ainda tô, porque assim, o que eu não consegui finalizar, né, a leitura dele. Mas o que me veio assim que eu consegui compreender é que ele está fazendo uma viagem ao passado para buscar compreender o quadro de hoje, né, da questão do trabalho. Isso é uma só para deixar claro para vocês. Isso é uma fala de apresentação da metodologia dele, tá? Que é história do presente. Ele não vai tentar fazer uma... Por isso que é interessante vocês poderem trazer essas questões. Ele não vai ao passado para tentar explicar o passado. Ele vai no passado para pensar o presente e justamente essa proposta dessa pesquisa dele, que são a metamorfose da questão social. O que mudou? O que é isso? O que de ontem está hoje e o que isso faz com que mude o cenário? Bacana a sua questão, Tarcísio, porque ela é uma questão que fala da angulatura da escrita desse autor, né? Que é o caminho que ele percorre de pensamento. Está indo num bom caminho. De dúvida, que é isso mesmo. Então, assim, justamente por essa questão, né, por essa minha falta de intimidade com esses conteúdos, acaba que eu vou ficando um pouco preso, né, em alguns pontos, aí eu pesquiso outros lugares para entender melhor e volto, e aí a leitura acaba ficando um pouco sem muita fluência. Não, mas é assim mesmo que a gente começa a estudar para ter fluência, senão a gente não tem nunca. Mas vamos lá. Bom, vocês conseguiram, e aí eu queria ouvir um pouquinho, que todo mundo abrisse os microfones para poder falar, pode ser um de cada vez? Vocês conseguiram articular a proposta do filme com o texto? Então, eu não consegui porque eu não li o texto. Eu iniciei a leitura, entendeu? Mas, enfim, fui consumido por outras tarefas, eu tive que olhar minhas filhas hoje e tal. Sim. Então, eu não consegui pegar o texto com tempo para poder ler. Mas você conseguiu ver o filme? Eu consegui ver o filme. E a gente teve um pouquinho de discussão desse texto na semana passada. Sim, tivemos. Você conseguiu fazer alguma articulação, Eli? Teve uma discussão na semana passada que tá... fala. Então, uma coisa que eu acho que ocorre no filme, que a gente, de certa forma, né, conversou a respeito na semana passada, que é essa crítica à organização, né? Como a forma que a gente encara o trabalho, ele é passível de ser criticado, né? E no texto usa essa questão do assalariado, né?
que ocupa um lugar que antes ele era do escravo. A gente falou sobre isso na semana passada. Uhum. E, enfim, o filme ele me causou uma angústia, né? Que uma bom, angústia, porque ele é angustiante. ele causa uma angústia. E o filme, ele de cara, ele já rompe com qualquer esperança, né? Que você vai ter ao assistir o filme, porque de cara ele fala, olha, se você está querendo ver esse filme como uma proposta de solução, você está no lugar errado. Não é o objetivo desse filme apresentar uma solução, né? Então, assim, é você entrar num túnel que você sabe que não tem luz no final, entendeu? Uhum. Acho que essa é uma questão, assim, né? E eu acho que essa é uma questão, inclusive, apresentada pelo filme sobre esse processo, não sei se a palavra conceitual seria essa coisa da mitificação, né? Mas, enfim, essa questão de estarmos tão envolvidos, né, nesse sistema que a gente não consegue imaginar outras maneiras possíveis de vivência, senão as apresentadas por esse sistema, né? Então, é uma Eu trouxe questão um que... pouco desse... Eu fiz a proposta desse vídeo porque o texto ele começa com uma indagação, né? Que é um pouco esse caminho metodológico que eu estava conversando com o Tarcísio, né? Que é a questão que norteia esse olhar para o passado, né? Que é o que é que distingue, o que é que diferencia as antigas situações de vulnerabilidade de massa e instabilidade de hoje trabalhada por processos de desatrelamento em relação a núcleos de estabilidade protegida ainda vigorosos. O que é isso que diferencia essa antiga situação das instabilidades de hoje? Isso é uma pergunta que eu acho que é bem interessante para a gente ter clara na cabeça, que é que norteia esse trabalho do Castel, né? E aí ele vem trazendo justamente essa correlação, né? Essa ligação, essa conexão, enfim, do lugar ocupado na divisão social do trabalho e da participação nas redes de sociabilidade nos sistemas de proteção que cobrem o indivíduo diante dos acasos de existência. Ou seja, o que isso quer dizer, né? Tem aí um emaranhado de forças, né? Que produz um efeito, né? Desse lugar da divisão social que a pessoa ocupa, ou seja, né? Trabalhador estável, desempregado, dentro do trabalhador, né? O empreendedor, o que tem menos segurança, né, de trabalho, ele é o próprio responsável pela segurança do seu trabalho, ele é um diretor, ele é dono dos meios de produção, enfim. E a participação das redes de sociabilidade. Com quem se relaciona, que redes são essas? E aí, na semana passada, eu falei um pouco do conceito do Castel, que ele trabalha nesse livro, não nesse capítulo, né? Que é o cuidado por proximidade, né? E que ele fala nesse texto um pouquinho mais adiante, falando que não é porque o cara é um artesão que necessariamente ele não tem uma rede de sociabilidade que o sustente, num sentido amplo, de sustentar, né? Que ele tenha algumas coisas garantidas por essa rede. E sistemas de proteção são o Estado protetor, né? Que ele está falando aqui, dos sistemas de política pública que cobrem, né, o indivíduo diante dos acasos de existência. E a gente está vivendo um momento que isso está muito claro, né, diante dessa situação da pandemia e tudo mais, onde a gente está ganhando rosto, né? Algumas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e inexistência, estão nesse meandro, né?
com muito vigor. Enfim, uma coisa, se alguém tiver alguma questão, gente, eu estou com a tela cheia aqui para poder dividir com vocês. Eu não estou vendo o chat. Abre o microfone e pode me perguntar, tá bom? E aí ele trabalha, em vez de classe social, por exemplo, né, que parece que são coisas da ideia de uma separação, da ideia de camada, né? Ele traz uma zona de coesão social, não negando a questão de classe, tá, gente? Mas por que essa ideia de zona de coesão social é interessante para poder pensar o trabalho hoje e a questão social, né? A metamorfose da questão social. Porque eles são conjuntos em interseção, eles funcionam como um sistema, eles se retroalimentam. Nenhum deles está ilhado ilhado numa ilha é o cúmulo do pleonasmo, mas enfim, me perdoe. Ninguém está numa ilha intocável, né, pelo caminho enfim, pela ausência como é que eu posso dizer? Pela possibilidade da vulnerabilidade, né? Eu acho que é disso que ele está falando. Todo mundo, dentro dessa lente de análise das zonas de coesão social, podem vir a estar em algum momento nessa zona que concentra parte da ausência de vinculação com qualquer atividade produtiva, ou seja, a invisibilidade social de hoje, conhecida como invisibilidade social de hoje, e o trabalho estável, né, nessa integração, nesse corpo de políticas públicas que garantem, né, uma estabilidade no trabalho. E, mais uma vez, eu acho que a gente pode pensar nesse movimento, nessa maleabilidade dessas zonas, com exemplos maravilhosos que estão acontecendo nesse momento no Brasil, como, por exemplo, acabou de ser aprovado o contrato verde-amarelo, que deixa os trabalhadores seletistas ainda mais vulneráveis, né? E aí, por vulnerabilidade social, ele define que é uma zona que conjuga a precariedade do trabalho e a fragilidade dos suportes de proximidade, né? Aquele aposentado, por exemplo, né, de São João de Meriti, que está desde 2019, se eu não me engano, da educação, sem receber sua aposentadoria. Ele tem direito, ele tem garantia, entre aspas, que eu acho que eu não estou aparecendo, acho que só está a tela, né? Mas dentro aí de um rearranjo político, talvez, né? Perde esse direito, apesar de tê-lo, né? Porque o direito ele não é natural. E vai para a zona de precariedade, de vulnerabilidade social pela precariedade desse direito, né? Pela precariedade das suas garantias de direito. E aí alguns não têm suportes de proximidade, não têm filhos, não têm vizinhos e vão morar na rua. A gente vê alguns trabalhadores, por exemplo, quando a UERJ teve aquele momento bem difícil, onde os trabalhadores não estavam recebendo, não só os professores, né, mas os seguranças, né, e a galera indo morar na rua, né, os aposentados do Estado. Tinha uma galera que foi morar na rua, porque não tinha o quê? Suportes de proximidade, tá? A composição do equilíbrio dessas zonas pode, assim, servir como indicador privilegiado para avaliar a coesão do conjunto social num dado momento. A gente está num momento de transição, né? Onde essas coisas ainda estão
se ajeitando, tal qual placas que não sai, tectônicas, depois de um terremoto, não tem aquelas não é tremida, né? Mas tá bem tremida e o jambo treme na cabeça, gente, perdão. Mas aqueles abalos sísmicos posteriores, que é justamente isso das placas estarem se ajeitando depois do grande epicentro. É um pouco essa figura, né, que a gente está vivendo nesse momento. Então, ele traz uma questão importante, que eu acho legal da gente ter claro, que é justamente que a dimensão econômica não é o diferenciador essencial e que a questão principal não é a pobreza. Ele não está vendo essa questão para discutir a metamorfose do social. Ainda que os riscos de desestabilização recaem fortemente sobre os que são desprovidos de reservas econômicas. Portanto, se os mais abastados não são os mais concernidos, também não são necessariamente os mais pobres ou os mais carentes. O que ele está querendo dizer com isso? Justamente, apesar dele nesse trecho não falar disso, né? Mas é a possibilidade da criação desse cuidado por proximidade, né? E aí não é a pobreza, mas uma precariedade, que é diferente, né? A precariedade fala de uma fragilidade, né? Enfim, ele traz também o porquê, ele justifica o porquê que ele não gosta, para falar dessa questão da precariedade econômica e da instabilidade social, de pensar no conceito de exclusão, né? O conceito de exclusão social dá a ideia que essa zona de vulnerabilidade e de invisibilidade social não façam parte da sociedade, que ele de fato esteja à margem, como se fosse uma bolha fechada da sociedade, e essas pessoas que não conseguem estar nela, e sempre é a via do trabalho, né? Ou na impossibilidade de inserção, seja ela por falta de vaga ou por falta de possibilidade, né? Como sei lá, uma pessoa deficiente, enfim, dependendo do grau da deficiência, né? E aí na saúde mental, por exemplo, a gente também vê bastante isso, essa impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. E aí o conceito de exclusão, ele vem, gente, na literatura e na forma com que ele é construído, de uma forma congelada, estanque, né? Ele fala de estados de privação. Então, para solucionar estados de privação, basta-nos suprir essa privação. Não é disso que se trata. E que justamente as constatações dessas carências, dessas ausências, dessas privações, não permite recuperar os processos que engendram essas situações. Ou seja, você vê o que está faltante, entre aspas, né? E isso não permite fazer com que a máquina pare de produzir essas faltas. Entende? E aí isso corresponde ao modelo dual, duplo, né? Preto no branco, digamos assim, né? Já a desfiliação, que é o conceito que ele apresenta e que ele trabalha,
fala justamente de uma mobilidade, de uma plasticidade, né? E de não automatizar as situações extremas, que automatizando as análises das situações extremas, e dando, por exemplo, as mesmas respostas para situações extremas, a gente não está acolhendo toda a pluralidade que engendra o processo de desfiliação, que é inerente, integrante e engrenagem do sistema capitalista, na forma com que ele se afirma, né? Do campo semântico, ou seja, na construção da palavra, né? Está próximo da dissociação, da desclassificação e da invalidação social. Então, isso, inclusive, desindividualiza o problema, desindividualiza, retira do indivíduo essa questão, né? E coloca esse grupo, enfim, os desfiliados dentro da sociedade, ou seja, a sociedade ela é entendida como uma coisa só e que os desfiliados compõem, são partes ativas, não passivas, né? Não do lado de fora, não à margem, mas participam ativamente e sustentam ativamente essa sociedade. Ou seja, essa zona de vulnerabilidade é que permite a estabilidade da estrutura social. Tá indo, gente? Espero que sim. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tá sem áudio, Andréia. Ah, tá. Ih, peraí. Tô voltando aqui. Eita. Vocês estão me vendo, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, dá para ouvir. Sim. Ah, tá. É que eu vim pro chat, porque vocês estão tão mudos. Não, eu tô só prestando atenção. Como é que está sendo gravado e a gente vai poder voltar novamente. Tá. Mas pode falar comigo, gente. Eu me sinto muito sozinha aqui. Tá muito ruim não ver vocês, porque eu não vejo vocês, né? Não sei nem se vocês me veem com a tela. Dá para ver sim. Ah, que beleza, porque eu tô linda hoje. Vamos lá. Então, o que é metamorfose, né? Para ele. A metamorfose faz as certezas tremerem e recompõe a paisagem social. Essa é uma frase que está no texto, né? E aí eu peguei aqui algumas falas para pensar que não é só uma mudança de uma coisa para outra, né? Mas é fazer com que certezas não sejam tão certas e que a partir dessas incertezas, das certezas, a gente pode repensar essa paisagem social, né? E aí isso fala muito da mobilização na aula passada, quando eu estava trazendo a correlação do trabalho assalariado com o trabalho escravo, subjetivamente falando, né? Mas enfim, vamos lá. A similaridade entre os inúteis para o mundo, que é pré-liberal, né, medieval, também estava ligado à capacidade, à possibilidade laborativa, né? E toda a possibilidade dos atuais inempregáveis, né? Então a gente tem assim essa linha ainda, né, de similaridade, porque o trabalho já na época medieval ele foi um fator de desfiliação, segundo o autor, e eu concordo com ele, mas a intervenção do Estado
A gente tem algumas nesse livro mesmo, mais para diante, ele detalha um pouco. Se eu não me engano, no século XIII você já tem algumas instituições, sempre de cunho religioso, né, para lidar com esses inúteis para o mundo. Que, sim, estão ligados à impossibilidade de trabalhar e de se sustentar. Tá? A impossibilidade de conseguir um lugar estável nas formas dominantes da organização do trabalho e nos modos reconhecidos de pertencimento comunitário é que ainda constitui os supranumerários de outrora, de ontem e de hoje. Por supranumerários é o excedente de força de trabalho, tá, gente? É aquela máxima de, você não quer trabalhar, então tem quem queira. É a possibilidade dessa substituição. E uma coisa que é importante, né, e que eu trago com muita ênfase em todas as disciplinas que eu dou, é que a história ela não a gente não está evoluindo, né? Vocês já me ouviram falar disso, não é? Ou seja, que a gente não tem uma linearidade na história, a gente não está subindo uma escadinha. A gente muda o cenário, a gente recompõe a paisagem social. Ela não é contínua, ela tem rupturas, né? E uma dessas rupturas é justamente essa condição do assalariado, tá, gente? Que ela é uma ruptura com o escravo, mas com a lógica escravagista, né? Mas para pensar justamente na industrialização inglesa, né? No primeiro momento, que foi um grande ator internacional no movimento abolicionista, no seu processo de industrialização. Tá? Uma questão fundamental a qual a sociedade experimenta o enigma da sua coesão e que tenta conjurar um risco de fratura. Isso seria a questão social, né? Peraí, que tem duas pessoas tentando entrar. O Iago e a Liliane. Oi, Iago. Oi, Liliane. Bem-vindos. E aí, gente, essa fala para pensar a questão social, eu destaquei ela porque a gente sempre pensa no senso comum, né, numa ideia de harmonia social, né? Como se a gente fosse chegar num estado ótimo e que aí a gente seria feliz para sempre. E essa frase, o que ela quer dizer? Que ela é uma eterna tensão, ela é um enigma, né? Ela é uma questão que está sempre tensionando para tentar avaliar e inventar e conjurar esse risco de fratura, esse risco de quebra, esse risco de ruptura, né? Ele traz, né, como analisador, o analisador é mais da minha parte do que da dele, tá, gente? A questão do pauperismo em 1830, que fala dessa experiência inglesa, né? Que fala da... O que foi isso? Brevemente, né? Foi o processo de tomada de consciência das condições de existência das populações que são, ao mesmo tempo, agentes e as vítimas da Revolução Industrial. Os trabalhadores, os operários. Tá? Eles conseguiram entender que eles eram as pessoas que produziam aquele trabalho, aquela riqueza.
e que, ao mesmo tempo, eram vítimas desse processo, vítimas no sentido de não terem acesso às coisas que produziam, porque não era possível não ter acesso à comida direito, né? Um salário risível, que não dava para sobreviver. E foi a partir dessa experiência que emerge o termo questão social, tá? Por isso a invenção social, o lugar do social, né? E aí ele define esse lugar do social num hiato, num gap, num... Qual o nome daquilo? Gente, está aqui na minha cabeça a imagem. O intervalo, não era intervalo que eu ia dizer, tá? Entre a questão política e o sistema econômico. Consiste em sistemas de regulação que Interseção que você ia usar? Hã? Interseção. Não, não é interseção, porque é o vácuo entre dois pontos. Ele é esse não lugar, né, entre a questão política e o sistema econômico, tá? Que é justamente esse sistema de regulação não mercantil instituído para preencher esse espaço. Ou seja, você tem vários braços não mercantis, não ligados à produção de riqueza, não ligada à troca instituída do sistema econômico para financiar, para sustentar, para preencher esse espaço e pensar nesse lugar do social. E é esse o exercício da coesão e da tentativa de avaliar esse risco de fratura. Sacou? Não sei se eu saquei, mas uma coisa que me ocorreu é sobre o quanto isso também é passível de ser capturado, né? Claro! Eu lembrei dos leitos de sanatório, né? Dos leitos manicomiais que se tornaram uma forma de instituições privadas, né? Com, enfim, o investimento do governo manterem pessoas durante anos, né? Enfim, aprisionadas naquele sistema, com a ideia de que estavam oferecendo um cuidado, oferecendo uma assistência àquelas pessoas, quando na verdade havia uma lógica de tentar mantê-las ali para esses recursos continuarem entrando, e a administração desse recurso nem sempre chegava a essas pessoas de uma forma, enfim, justa, né? Ideal, sei lá. É mais que isso, né? Porque quando você está falando dos manicômios, dos leitos, você também está falando do discurso médico. Não do médico, pessoinha médica, mas do discurso médico. E aí a gente precisa levar isso em consideração na Constituição do Estado. E de como o discurso médico, em conjunto com o discurso jurídico, sustentam tanto a questão política quanto o sistema econômico. Não necessariamente eles estão nessa regulação não mercantil. O manicômio está numa regulação mercantilizada da vida. Sempre teve, porque foi aí que entrou como se diz, o discurso médico como pilar do Estado, né? Mas, enfim, a questão social, ela torna-se justamente a questão do lugar que essas franjas mais dessocializadas, ou seja, as mais vulneráveis dos trabalhadores, podem ocupar na sociedade industrial. E a resposta para ele será o conjunto de dispositivos montados para promover sua integração. Ou seja, a resposta a gente pode pensar atualmente nesse benefício que estão demorando para caramba para... Algumas pessoas já tiveram acesso, mas quem mais está ferrado ainda não, né? O benefício dos R$600 agora
Jesus. Nesse momento de pandemia, né, do coronavírus. É uma resposta para uma galera que ficou sem possibilidade de trabalhar, né? Que é aquele vendedor de bala do engarrafamento, empresário do engarrafamento, né? O autônomo, enfim. Uma série de pessoas em vulnerabilidade de trabalho, né? Mas trabalhando, né? E na sociedade industrial você tinha o excedente de mão de obra. Então você, a partir desse excedente de mão de obra, você podia substituir a qualquer momento seu trabalhador, né, seu operário, com as condições que tivessem ali para se trabalhar, né? As pessoas morriam no trabalho muito mais do que hoje. A questão da segurança do trabalho, gente, a discussão de saúde do trabalhador e segurança do trabalho, ela não se dá por uma bondade, ela se dá por essa luta aí, né? Foi o início de tudo. Crianças trabalhavam nas... Oi? Assim, não, você pode continuar. Eu queria colocar uma questão que me ocorreu. Pode falar, Eli. Assim... Fala mais pertinho do microfone, por favor. Tá, vou tentar fazer isso. Tá melhorando? Tá. Então, assim, eu não sei como colocar a questão que me ocorreu, mas eu vou tentar. O filme A Servidão Moderna, ela é uma crítica à forma como o trabalho, né, se desenvolve, enfim. Quem viu o filme sabe da crítica que o filme faz. E, ao mesmo tempo, a gente vê também a luta que ocorre pelo direito ao trabalho, sabe? Então, assim, eu fico num grande nó, os meus neurônios dão um nó, porque se, de um lado, existe uma luta pelo direito ao trabalho, por outro lado, existe uma crítica de que o trabalho ele nada mais é do que outra forma de escravidão. Então, assim, não sei se tem como entender o que eu estou querendo colocar, entendeu? Mas você conseguiu localizar uma excelente contradição e que são lutas diferentes. Tá certíssimo. Continua. Não, o problema é que eu não sei nem por onde continuar. Então. Assim, ele pensa um pouco. O direito ao trabalho é uma tentativa, né, de manter essa zona de vulnerabilidade no frigir dos ovos um pouco mais segura. É tentar retornar ou repensar um lugar de segurança a partir do trabalho e na manutenção da produção dessas engrenagens. Já a direção do filme, e que é uma direção teórica também, né, para ressaltar que vai num sentido de implosão do sistema, desse sistema. São duas visões diferentes. E que eu acho válido o filme para a gente poder pensar esse texto, porque ele consegue arregaçar essa fragilidade do trabalhador no sistema capitalista. E eu acho que ele pode servir como um bom... Vou usar um termo horroroso, mas que me veio agora. Um bom amaciador de carne para poder entender o que eu estou falando, para poder entender o que o autor está falando. Fez sentido? Você quer que eu seja sincero ou quer que eu Quero que você seja sincero, pô. Assim, eu acho que eu vou ter que ler esse slide umas 55 vezes e o texto umas 133, eu acho.
Não, eu acho que não, Eli. Eu acho que você conseguindo ler o texto com calma, talvez você, umas 2 vezes vai. Acho que vai. Mas é interessante, assim, que você conseguiu já pensar que o filme fala numa outra direção, que não é a direção que a gente ouve, né, bradar por aí, que é do direito ao trabalho. Não, não é. É justamente a ruptura da mercantilização do trabalho. Que o direito ao trabalho não necessariamente segue nessa linha, tá? Então, vamos lá. Uma pergunta que ele traz e responde, e eu já falei, dei um spoilerzinho há uns 3 slides atrás, é se existia social antes da sua invenção. Né? Porque lembra que a questão social apareceu a primeira vez em 1830 com esse nome a partir do processo da pauperização, da criação da classe operária, da abolição dos escravos, no processo de industrialização inglesa, né? E sim, né, existia. Não com esse nome, né? Ela já se apresentava nas sociedades pré-industriais da Europa Ocidental, sim, né? A interdependência cuidadosamente encaixada dos estatutos numa sociedade ordenada, ela é ameaçada pela pressão que exercem todos os que nela não encontram lugar a partir da organização tradicional do trabalho. Como eu havia dito, né? Também ligado a uma assistência, né? Ora, de acolher, né? Pelo sistema, pela intervenção social assistencial ligada às entidades religiosas, né? Ora, questões mais duras, né? Mais legalistas, né? A questão da vagabundagem, a reivindicação do livre acesso ao trabalho a partir do que as relações de produção vão se redefinir em nova base. Então, você tem isso já desenhado nas sociedades pré-industriais, tá? E com esses 2 braços, elas não eram mais simples, as suas complexidades é que se transmutaram. Enfim, e o que seria essa questão social nos dias de hoje? Ele faz uma análise, né, o Castel, justamente desse enfraquecimento, dessa possibilidade de fratura a partir, como a gente conheceu historicamente, né, nessa lógica, a partir do quadro do mundo do trabalho hoje. Ou seja, a gente não tem um projeto comum da luta operária. A gente mal tem uma luta operária, né? Os operários os trabalhadores não se reconhecem enquanto tal, enquanto pares, mas enquanto diferentes, né? E a multiplicidade das questões não se encontram em projetos comuns, compartilhadas. E de inúteis para o mundo, na era pré-industrial, se produz os supranumerários, que são menos excluídos do que abandonados. Ou seja, o que isso quer dizer? Que eles não são excluídos do jogo. O jogo não quer saber deles. Não quer nem saber deles. Mas é na sua produção e na sua reprodução que o jogo se sustenta. E esses supranumerários, esse excedente, né, abandonado, não tem esse poder de pressão e já não possuem valor social,
né? Já não produzem valor social. Então, se não são mais atores, por que não fazem nada de socialmente útil como poderiam existir socialmente? Né? Essa é uma questão que ele traz na página 33. Se os supranumerários, se esses abandonados pelo sistema, não são atores, porque eles não produzem valor social e não fazem nada de socialmente útil, como eles podem, de fato, existir socialmente? E aí ele apresenta a metamorfose dos vagabundos a desfiliados. Antes, os vagabundos, eles apareciam, os vagabundos né, são pessoas que não trabalham, enfim, eram pessoas que não tinham um lugar no sistema tradicional, na organização tradicional do trabalho da época, né? Como ator social subordinado a essa lógica e dependente, ele poderia se tornar um ator social pleno. Você tinha essa possibilidade, né? Mas agora, as engrenagens e essa metamorfose da desfiliação, né? Ele vai apagando os contornos da presença dessas pessoas, deixa discreta, a ponto de apagar, né? E esse é como se verá todo o esforço das políticas de inserção em pensar no espaço de refluxo dessas políticas de inserção. Eu estou lendo isso aqui e me veio mais uma cena contemporânea que demonstra um pouco esse terremoto, né, no sistema atual brasileiro, quando ontem aparece um senhor no jornal, naquelas filas infindáveis da Receita Federal, para regularizar o CPF, né? E ele conta um pouco da sua história, até chora um pouco, e minutos depois aparece um outro senhor já dando café, que ele recebeu doação e que ele mobilizou. Aquele cara estava 10 anos invisível, desempregado, né? Algo na sua fala fez com que seus contornos ganhassem vida novamente, né? Ganhassem cor. E humanizou essa questão que insiste em invisibilizar, né? Isso é um analisador, eu acho, do que a gente está fazendo agora. O que vão fazer disso? Não sei, mas isso é um indício de um arranhão, não vou dizer ruptura, mas de um arranhão nesse acordo que compõe o tecido social brasileiro, né? O que se cristaliza... Vocês estão conseguindo entender? Conseguiram entender essa minha análise? Bom. É muito ruim da aula, assim, porque não vejo nem o rosto de vocês. Eu não estou ainda acompanhando muito, não, porque acho que ainda estou muito verde. Não ouvi o Tarcísio? Não, eu não estou conseguindo acompanhar muito bem o raciocínio, porque eu me sinto muito verde nesse conteúdo. Mas eu vou voltar a eles e vai. Beleza. Porque assim, eu falei disso há uns 2, 3 slides acima. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Quando eu estou trazendo esse exemplo, eu estou trazendo essa definição de questão social aqui, que é uma dúvida, uma questão fundamental, uma tensão fundamental que a sociedade experimenta, o enigma da sua coesão. Ou seja, ela não é harmônica,
A sociedade ela não é harmônica, mas é sempre uma tentativa de entender o risco de sua fratura. O que eu estou trazendo com o risco do seu rompimento, né? Do rompimento desses laços sociais. Isso que estão chamando de ajuda, né? Nada mais é do que uma tentativa de conter a população. Porque se não tiver essa ajuda, muitas aspas, nela, o que vai acontecer são saques, porque as pessoas precisam comer. Você está falando do benefício, né, no caso? Sim, né? E aí aqui eu estou falando desse processo de apagamento desses desfiliados hoje que a gente tem. Essas pessoas elas não existem, elas são transparentes para o tecido social, né? E algumas pessoas estão ganhando contorno aí nessa história. Então a gente está vivendo um momento que dá uns indícios de crise, que o que era acordado previamente não está mais funcionando, né? Não está mais funcionando como apaziguador dessa questão social. Mudou o grau de tensão aí dessa manutenção disso que se chama sociedade e social. Beleza? Melhorou agora, Tarcísio? Tá melhorando. Tá. Então, o que se cristaliza nessa periferia da estrutura social, os vagabundos antes da Revolução Industrial, os miseráveis do século XIX e os desfiliados, né, que ele bota excluídos, entre aspas, de hoje, se inscreve numa dinâmica social global. Né? Ele não está fora disso. Né? A questão social se põe explicitamente à margem da vida social, mas questiona todo o conjunto da sociedade. Ou seja, ela não é como é que eu posso dizer? Ela não ela não é um ponto principal, você não tem uma preocupação cotidiana, isso não é dito, né? As pessoas estão ali lutando pelo seu trabalho, pela sua colocação, mas essa questão enquanto campo de tensão, enquanto campo isso é apagado, é colocado às margens, é colocado de uma forma mais translúcida da vida social, mas isso, ao mesmo tempo, interroga a sociedade a todo momento. Isso interroga a sociedade a todo momento. E aí, eu lembro que eu lembrei de uma postagem assim que se deu o golpe da Dilma Rousseff, de um desabafo, entre aspas, né, de uma pessoa falando que super entendia o direito dos trabalhadores, né, mas que citou um ano que era o governo do Lula dela, agora eu não me lembro, teve que pagar R$700 para ter um garçom por garçom para trabalhar na noite de Réveillon. Senão ela não ia conseguir. E que esse ano, que foi o ano do impeachment, do golpe, ela conseguiu por 250, porque agora as pessoas precisavam trabalhar. Olha o absurdo, né? E ela entende o direito dos trabalhadores, mas as pessoas precisam querer trabalhar. Se isso não é um questionamento, essa afirmação, né? Defendendo o trabalho, não é um questionamento, a forma com que o conjunto da sociedade se organiza, eu não sei mais o que é, não é verdade?
Ou seja, pessoas se sujeitando a fazer um trabalho por um menor valor. Precisando... Ai, aqui eu vou sumir. Precisando e não Precisando precarizar o trabalho para ela conseguir ter o serviço que ela quer, pagando o preço que ela quer. Numa data que as pessoas querem, optam, enfim, geralmente passar com a família, com os amigos, enfim. É mais caro. Uma questão também que me ocorreu é que muito estava se divulgando o número de desempregados pouco antes enfim, de todo o processo que ocorreu, né? E logo depois que o Temer assumiu, né? Houve uma certa... assim, eu tive essa impressão, né, eu tive essa percepção de que a mídia ela não deu mais tanta visibilidade ao tema do desemprego. Então, acho que... não sei se essa é uma análise que tem alguma questão, mas eu tive essa impressão de que aquele momento político, por questões provavelmente de intenções, né, da mídia, de quem estaria assumindo o poder, de quem precisava estar no poder e tudo mais, quer dizer, salientar a questão do desemprego e logo depois daquele momento aquilo perde visibilidade. Sabe o que Então, assim, aconteceu, Eli? Não sei. Uma das primeiras atitudes políticas do Temer foi justamente a flexibilização do trabalho, das leis trabalhistas, lembra? Eu não lembro. Foi. E aí a metodologia da pesquisa de levantamento dos dados dos desempregados obviamente mudou. Porque antes você tinha essas estatísticas baseadas em quem era o empregado seletista. Depois dessa flexibilização do mercado de trabalho, qualquer ocupação, ou seja, o vendedor de bala do sinal, ele tinha uma ocupação. Então, ele já não era mais considerado desempregado. Foi isso que aconteceu. Você tem uma mudança na metodologia a partir de mudanças estruturais das leis trabalhistas. A gente está vivendo essa precarização a passos galopantes. Assim, mas o que eu acho que eu queria tentar apontar, não sei se eu tive sucesso, é que os interesses políticos, na minha percepção, também influenciam nesse contorno que o desempregado, que o desfiliado vai ter. Sem dúvida. Mas é isso que a gente está falando o tempo inteiro aqui. Não está não dizendo. Porque os interesses políticos, eles fazem parte desse conjunto da sociedade. E que é questionado, né? Às vezes um pouco mais emudecidamente, pela questão social. Pela questão social, que é a questão do acesso ao emprego, a questão dos supranumerários, a questão da vulnerabilidade social. Entendeu? É interessante. Boa noite. Boa noite. Estou aqui tentando prestar atenção, cheguei um pouco atrasado também. Foi mal, mas eu peço desculpa também. Não, está tranquilo, faz parte desse processo que a gente está vivendo. O que acontece? Pelo acesso que eu tive aí de estudar, principalmente pelo vídeo, que eu achei muito interessante, essa questão que você falou sobre esse posicionamento dessa nova estrutura, vamos dizer assim, né, de se mapear o trabalho desempregado, enfim, né? Muitas empresas estão usando, inclusive, a questão do contrato, né? E aí eu estou indo pela situação de chegar até, fazendo uma relação com o vídeo, que ele fala sobre essa situação da linha de produção dominante, que tem a ver com essa questão de estar permanentemente em construção. Aí o que eu entendi referente a isso? Que ela fala que ela é sempre instável. Então, vamos supor, o que eu entendi? Você está trabalhando em determinado local, e aí você vai e
vai fazer um curso para poder melhorar as suas condições, vamos dizer assim, né, de habilidade, ter uma situação a mais para poder estar exercendo uma função melhor ou recebendo um salário melhor. E aí você vai naquela esperança de que, de repente, isso pode acontecer, e quando você faz o curso e termina, de repente, esse curso, aparece como se fosse exatamente uma questão de mutação, para que você termine o curso, mas você já tem que fazer uma outra coisa para poder se posicionar novamente nesse mercado. E assim, o vídeo está demonstrando muito isso. Então, é só mais ou menos fazendo... Eu não sei se eu estou fazendo entender. Acho que sim. Porque é isso, você já não faz uma especialização para garantir um melhor salário. É para garantir uma estabilidade que é falsa. Pois é, que é falsa. Isso aí, que é falsa o tempo todo. Né? A gente vê aí quantos isso não é uma inserção do trabalhador na zona de vulnerabilidade que o Castell apresenta lá em cima? Porque ele se sente ameaçado a cair no vão do desemprego, né? Na esteira dos desfiliados e, enfim, acaba quantos estavam aí estudando para concurso que era o que muitos almejavam no sentido de ter uma estabilidade, né? E hoje isso caiu por terra totalmente, né? Isso caiu por terra totalmente. Existe alguns, né, concursos por aí, mas se torna desanimador num certo ponto quando você pega essa visão. E a impressão que eu tenho é que realmente, trazendo até para o lado mais da psicologia mesmo, é que não tem realmente nada certo mesmo. É tudo instável o tempo todo, né? E quando a gente esse é o olhar da sociologia também. Pois é. Aí quando a gente busca esse conhecimento, né? Eu acho que até uma fala do que o próprio Eli falou aí, né? Sobre essa situação de estar confuso dentro da questão de se posicionar perante o texto e perante o documentário, né, que faz esse encaixe aí, essas incertezas que dão, aí realmente, para fechar a ideia, é complicado. E aí a gente tem que encarar a realidade mesmo. Acho que muita gente não encara a realidade, por isso fica difícil. A realidade é que existe um jogo de dominação mesmo, né, e a gente fica vulnerável realmente nele. Né? A gente tem o conhecimento para se defender o quanto pode, como pode, porém a gente está preso realmente no sistema. Né? Por isso que eu acho que até a fala dele de não entender muito bem essa dificuldade de que há os direitos dos trabalhadores, mas, ao mesmo tempo, né, o próprio vídeo lá fala que nós somos escravos do próprio sistema, porque a gente mesmo alimenta esse sistema. Né? Quando a gente vai lá e eu vou trabalhar horas e horas para produzir um calçado aqui e tem um outro trabalhador trabalhando também, com salário defasado, etc. e tal, mas a gente compra isso tudo. A gente consome isso tudo, né? Então, até que ponto a gente está exatamente alimentando isso? Até que ponto a gente está lutando, né? Muitas vezes tem escravos que se faz de cego. Enfim, tem vários recortes lá no documentário que fala sobre isso. Uhum. Então, realmente é complexo. Sim, é complexo, né? E aí eu acho que um pouco nessa esteira do que você está trazendo, Rogério, o autor, o Castell, né, traz uma questão que eu acho que é um pouco essa, que você chama de cego, né? Não sei se é exatamente cego, mas tem gente que está tão dentro dessa lógica que, de fato, não consegue vislumbrar outra possibilidade, né? Eu não chamaria de dominação, mas de determinação. Né? Eu lembrei do filme Matrix, vendo o documentário, né? Lembra um pouco a ideia de Matrix, né? Eu gosto muito dessa trilogia. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao texto, por conta da hora que eu preciso, daqui 15 minutos, parar. Qual é, então, o limiar de tolerância de uma sociedade democrática para a invalidação social? Isso é uma questão que é um nó. Né? Porque o liberalismo e o capitalismo, né, se articularam com o conceito de democracia, com um determinado conceito de democracia, que vem de uma possibilidade de divisão de decisões, né,
a partir da democracia representativa, a gente elege alguém que, enfim, a princípio representa defende os nossos interesses e pontos de vista, e o frigir dos ovos não é nada disso. Então, de alguma maneira, nós, enquanto cidadãos, né, estamos dentro desse sistema democrático. Qual é o nosso limite de tolerância nessa produção dessa invalidação social, que pode nos alcançar a qualquer momento, né? Então, ele traz a questão da metamorfose do Estado, né? No pós-Segunda Guerra, quando a economia mundial deu enfim, sofreu uma grande ruptura, né? Você tem aí um parto material para se aprofundar nisso. O Estado se apresenta como um regulador forte das dinâmicas entre o crescimento econômico, a retomada desse crescimento econômico e a estruturação da condição salarial, né? E hoje você tem dois caminhos, uma bifurcação, como ele chama, né? Ou de aceitar uma sociedade inteiramente submetida às exigências da economia, que é o que a gente chama de neoliberalismo selvagem, ou tentar construir uma figura de Estado social à altura dos novos desafios de hoje, porque não é o mesmo do pós-Segunda Guerra, né? Hoje temos outras questões. Temos essa diversidade de possibilidades, essa diversidade, essa falta de identificação, enfim. A gente tem pessoas que nunca conseguiram se inserir no mercado de trabalho na vida, né? Enfim, no século XIX, né, ele traz a metamorfose da solidariedade, né? O Durkheim conceitua a solidariedade um vínculo problemático que assegura complementariedade de componentes numa sociedade a despeito da complexidade de sua organização. Seria um pacto social, né? E isso enfraquece o que é entendido por solidariedade nas sociedades pré-industriais, né? Então, você já tem aí uma metamorfose, né? Já no século XX, ela torna-se um assumir-se voluntário da sociedade e do Estado como seu fiador, né? Ou seja, eu quero ser solidária, eu vou fazer um trabalho e o Estado pode me dar um respaldo ínfimo. E a gente pode pensar um pouco nas ONGs, né? nessas questões desse tipo de trabalho. Já no século XXI, a gente pode pensar que ele necessita ser redefinido, né? E aí eu acrescento aqui que a gente pode, né, se atentar, observar a esse chamamento cada vez mais individualista e a contínua retirada da figura do Estado desse lugar de fiador. E mais uma vez eu vou trazer uma alegoria desse momento que a gente está vivendo, né? As pessoas, não que eu acho que não tenha que ser feito, tá, gente? Só para a gente pensar como isso muda, né? De lógica. As pessoas se organizam de maneira individual, né? Para doar uma cesta básica numa determinada favela hoje, né? Aí você tem uma organização da sociedade civil, mas isso não é um cuidado por proximidade.
Porque as pessoas, elas rompem o vínculo assim que entregam o negócio. Você não tem ali uma construção coletiva e conjunta de uma rede de apoio. Você tem ponto, e um ponto que sai da decisão individual de uma pessoa para outra. Fez sentido para vocês? Estou lendo aqui para análise. Alguém quer fazer alguma pergunta? Mas, então, no caso, esse quadro, ele mostra para a gente, ou não sei, faz pensar, o quanto essa prática ela foi, no caso, mudando de sentido, né? Foi se reciclando em sentido ao longo do tempo do que é praticar solidariedade. Eu estava vendo uma colocação de uma pessoa em que ela comparava caridade com solidariedade. Mas aí você está falando de cunho religioso, do seu exercício religioso. Isso, e ele pegava a solidariedade, Ele pegava a caridade no sentido de pegar alguém de cima te ajuda, né, embaixo. E a solidariedade como algo... eu já te falei para você não fazer isso. Porque o Espiritismo ele usa muita palavra caridade de uma determinada forma que não é a palavra que eu emprego aqui. Quando eu falo caridade do Estado, é uma coisa absolutamente diferente, sem vínculo religioso. Você vai se confundir mais trazendo esse tipo de leitura, tentando aproximar esse tipo de leitura do que o Castel está trazendo. Não, mas porque essa solidariedade... Eu também entendo solidariedade de uma maneira diferente, mas hoje a gente tem uma disputa de sentido da palavra solidariedade, como teve no século XIX, quando Durkheim traz o Estado para tentar, a contragosto, dar conta da questão dos operários na Revolução Industrial, tá? Inglesa. E o efeito dessa disputa de sentido foi desarticular outras redes de solidariedade das sociedades pré-industriais, que elas existiam e não eram uma coisa do Estado. Mas o Pacto Social conceituou uma solidariedade industrial, que é um discurso hegemônico. Beleza? E aí esse discurso hegemônico, ele vai fazendo com que o Estado de ator principal passe a ser fiador no século XX. E os seus agentes sejam voluntários. Isso deixa de ser, por exemplo, um lugar de trabalho do Estado. Isso passa a ser, inclusive, terceirizado via projetos de ONG, financiamentos e editais para trabalhos com população desfiliada. E quando eu trouxe essa questão para hoje, foi muito inspirada nesses movimentos, por muitas vezes, e não todos, elitistas, mas por muitas vezes elitistas, de doação de cesta básica para uma determinada comunidade ou para uma determinada parcela da população. As pessoas não têm vínculo, elas vão lá, entregam o que conseguiram organizar e vão embora, e se acham super boazinhas. E o nome dessa questão, a disputa de sentido é da palavra solidariedade. Está sendo vendido como solidariedade do povo brasileiro. Que é diferente, por exemplo, do processo que está acontecendo em várias favelas, que está muito interessante, que rola uma vaquinha, a galera compra
um maquinário, que eu não sei o nome, para pulverizar água sanitária, hidróxido de, sei lá, cloreto de sódio, que higieniza as ruas da comunidade. São 2 pesos e 2 medidas. Os dois estão falando como solidariedade, mas uma solidariedade muito mais próxima do que Castel fala de cuidado por proximidade na favela, né? Que não é o discurso hegemônico, e o povo que está se organizando, pegando doações, vão num determinado lugar mais pobre, né? E dou e vou embora e já fiz a minha parte. É o discurso do fiz a minha parte. Como se isso bastasse. Isso garante alguns dias de alimento, dependendo do tamanho da cesta e do tamanho da família que recebe. Nada mais do que isso. Então a gente está numa disputa de sentido, entendeu? Uhum. Não aproxima essas leituras, que você não vai te embolar mais do que te ajudar. Não, mas eu não tinha nem pensado nesse aspecto religioso. Mas eu tava Mas são leituras que caridade. Mas a palavra caridade, ela é uma disputa de sentido, né? Você não vê como solidariedade mudou no rumo dos séculos? Ela não é, ela está, né? Porque a gente vai disputando até cair conceituar. A coisa que eu acho mais engraçada e que é uma disputa de sentido, espero que passageira, é uma galera que se diz antimarxista usar o termo alienado. Alienado é um conceito marxista. Isso para mim não faz o menor sentido. Porque estão esvaziando o conceito de alienação de Marx e tentando disputar um sentido que não faz o menor sentido para mim. E para muita gente. É só um grave erro epistemológico de discurso e que, obviamente, não é todo mundo da direita, porque nós temos, graças a Deus, gente de direita minimamente sabe do que está falando. A gente ainda tem essa galera. É isso, né? Para a gente não ficar atrelado a verborragias, porque a verborragia esvazia o lugar de discurso, de discussão, né? De disputa de sentido, e entra na disputa de sentido, para esvaziar a discussão. Não para... E aí a gente cai nesses vácuos lindos que a gente está vivendo hoje. No mundo. Tem essas especificidades, mas isso é um movimento mundial. Beleza, gente, fluiu. Agora já pode até escrever, quem não quiser falar. Fluiu um pouco melhor hoje? Depois das gafes do YouTube que eu vou tentar resolver? Sim ou não, gente? Eu gosto assim, quando me dão feedback. Bom, gente, eu preciso ir. São 9 horas. Eu tenho que dar mamar para a criaturinha. E amanhã a gente se vê, tá? Tá bom. Tá bom, professora. E aí vai postar esse vídeo na plataforma. Vou tentar postar. Vou ver como que eu faço isso, que eu também não sei. E como é que fica a dinâmica das postagens das questões? Eu vou colocar hoje, mais tardar amanhã, que eu quero... Na verdade, é uma questão. Eu quero... Mas a gente sempre pode postar, não? A gente sempre pode postar no fórum? Sim. Por exemplo, se uma pessoa que hoje queira postar algo do quarto, daquela questão da aula 4. Não, vai na quarta aula. Posta na aula referente. Mas ela pode ir lá e postar, mesmo sendo outra semana? Isso que eu tô querendo saber. Ah, gente, sei lá. Não sei nem se consegue. Porque tem um Porque eu acho que prazo. eu botei uma limitação. Eu acho que eu botei prazo.
tem prazo. E aí eu não sei se dá para postar depois do prazo. Eu Sim. nunca tentei, não sei. Porque assim, como esse fórum é uma nova discussão que se abre, eu vi que tinha possibilidade, que eu percebi que já haviam postagens recentes de questões antigas. Aí, por isso que eu estava perguntando, porque a gente pode ter contratempo, né? De repente a gente não conseguir elaborar uma questão numa determinada semana e depois responder. E aí eu pensei, será que essas serão consideradas também? Ou não? Não sei se eu vou conseguir ter organização para isso. Aí é uma Mas questão de organização minha. O bom é que fica tudo no mesmo lugar, né? Não se misturam as questões, porque é um fórum para cada questão. É um fórum para cada discussão. Tá bom? Para essa aula hoje vai ter uma questão só, é isso? Eu vou pedir uma atividade, que é um enunciado só. Tá? Ah, sim. Ok. Juntando o filme e o texto. Tá? Ok. Carla, Fala. boa noite. Boa noite. Aquele documentário, eu tive uma dificuldade para conseguir entrar, peguei quase que no finalzinho. Mas assim, o texto para mim é um texto que é muito bom, até porque eu já tive uma experiência com texto que era o mesmo tema, mas de teóricos diferentes, com conceitos diferentes, que foi do Richard Sennett. Fala da questão da rotina, da flexibilidade. Então, assim, eu já tive um contato com esse... Foi o Corrosão? Corrosão do caráter, isso, do trabalhador. E aí foi muito bom o trabalho que a gente fez seminário com o Diogo. Foi muito bom porque essa matéria ela tá bem ligada ao seminário que a gente fez, bem bacana. Mas assim, o documentário, nossa, eu chorei, eu tive que parar por diversas vezes e depois, eu não consegui ver ele todo de uma vez, eu fui parando porque é muito forte. E a música que termina é uma das minhas preferidas da vida. Não, e eu fiquei pensando... Amo Rage Against the Machine. Nossa, e eu fiquei pensando, gente, da onde a Carla Barbosa tirou isso, meu Deus? Que documentário é esse? De onde ela tirou? Perfeito, para poder explicar assim muito bem. Eu acho ele bem Eu didático. fiquei Bem realmente um documentário muito... Me incomodou muito, eu não consegui ver o vídeo todo de uma vez. Eu fui pausando e voltando, porque eu não consegui. Ele é forte mesmo, ele é bem didático. Muito. Bem bom. A cara da Carla Barbosa. Hã? A cara... Nem tanto, nem tanto. Meus amores, eu vou precisar ir mesmo, tá? Okay. Amanhã a gente se vê. Eu vou testar o YouTube amanhã à tarde com mais paciência. Se eu não conseguir, eu posso mandar um e-mail para você, Tarcísio? E aí você toma providência e qual vocês discutem aí e qual aplicativo melhor? Pode ser? Uhum. Beleza, então, queridos. Quando fechar essa live, que ele vai salvar o vídeo, tá? Aí